Boa noite, hello todo mundo, boa noite, Marcela, boa noite, Carol, boa noite, Leuzenira, Chara, Elaine, boa noite meninas, todas que estão entrando. Eu quero dar um recadinho, tá? Hoje o tema da nossa live é sobre carrinhos duplos, então você que está esperando gêmeos ou que está grávida de um bebê, mas que pensa em ter outro filho num intervalo curto de tempo, essa live também é para você, tá? Não é somente para quem está grávida de gêmeos. E se você conhece alguém que está grávida de gêmeos ou que planeja ter filhos no intervalo curto de tempo, encaminhe essa live porque ela vai ser extremamente importante para quem está aí nessa busca. Porque assim, gente, carrinho é um dos itens de enxoval mais difíceis de serem escolhidos. De gêmeos, então, é um desafio em dose dupla. Por quê? Porque o carrinho de gêmeos, ele, primeiro, tem menos opções no mercado. E segundo, que o carrinho de gêmeos nunca vai ser um carrinho extremamente prático, extremamente leve, extremamente fácil de manusear. Porque, obviamente, ele é um carrinho duplo, né? Então, ele acaba sendo maior, sendo mais pesado. Mesmo os mais leves da categoria ainda são carrinhos que não são tão práticos para manusear, mas faz parte, tá? A gente tem que começar a busca já sabendo disso. Tudo que envolve 2 bebês sempre vai ser mais complicado do que algo que envolve apenas um bebê. E assim é a vida com 2 filhos, né? Depois que a gente tem 2 filhos, a gente vê o quanto a nossa vida muda e fica menos prática. É verdade, fica menos prática porque a gente tem muito mais coisa para carregar, muito mais trabalho com 2 crianças do que com uma. E também por isso que o carrinho de gêmeos ou de irmãos próximos, ele tem que ser muito bem escolhido, porque ele tem também esse papel de facilitar um pouco mais a nossa vida, porque assim, tudo em dobro cansa, gente. Cansa levar a criança no colo, cansa correr atrás de criança, cansa levar mochila. Então, se bem escolhido o carrinho, apesar do carrinho duplo não ser tão leve, tão prático, ele consegue facilitar bastante a nossa vida. Porque sem carrinho realmente é bem complicado, tá? Então, assim, gente, assim como os carrinhos únicos, os carrinhos para gêmeos também vão depender da rotina, vão depender do orçamento e também da expectativa dos pais, tá? Porque a gente tem que criar parâmetros para fazer essa escolha. Do que você não abre mão, né? Eu não abro mão de ser um carrinho fácil de fechar. Ou eu não abro mão dos meus filhos poderem dormir nesse carrinho. Ou eu não abro mão de ter uma roda grande porque eu vou usar em terrenos acidentados. Então você tem que criar a sua lista de prioridades. Todo mundo quer um carrinho durável, barato, leve, simples de manusear, que dê para o bebê dormir, que seja super confortável. Mas não existe milagre, tá? Principalmente se tratando de um carrinho tão especial quanto o carrinho duplo, que tem tantas variáveis, né? Tantas coisas no mesmo carrinho, gente. Então vamos lá. Dessa vez, quem é minha seguidora e minha aluna, sabe que eu não costumo indicar marcas e modelos de carrinho, porque eu acho que eu acabo limitando muito. Eu prefiro sempre falar das funcionalidades. Mas aqui nessa live para gêmeos, eu vou falar sim de marcas e modelos, porque a gente tem menos ofertas no mercado, infinitamente menos ofertas no mercado. Então eu acho que vale a pena eu trazer aqui, eu consegui pegar aqui, eu acho que a maioria dos carrinhos que a gente tem à disposição no mercado brasileiro hoje, e vou falar um pouquinho sobre cada um, e à medida que eu vou falando, eu vou explicando também sobre as funcionalidades. Por quê? Porque os carrinhos que estão hoje no mercado, daqui 1 ano, 2 anos, eles vão ter outros modelos. Porém, essa live vai ficar gravada e mesmo que os carrinhos mudem, que as marcas lancem novos modelos, de acordo com o que eu estou explicando aqui, com a funcionalidade dos carrinhos, ainda que eles não estejam mais em linha no futuro, quem estiver vendo essa live vai poder aproveitar pela questão de eu explicar qual a funcionalidade dos carrinhos, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando daqueles carrinhos de gêmeos que são lado a lado, ou seja, um carrinho do lado do outro. Lembrando que essa live não é só para carrinho de gêmeos, tá? Quando eu falar gêmeos, vocês podem entender também que é para 2 irmãos em idades próximas, tá? Então eu vou falar do carrinho duplo lado a lado com fechamento envelope. Você sabe o que é fechamento envelope? É aquele fechamento que você empurra o carrinho para frente e ele se dobra no meio. Eu vou colocar uma imagem aqui para a gente começar a falar das especificações propriamente ditas, tá? Vamos lá.
Esse aqui, ele é um carrinho envelope, ele é um dos carrinhos envelope que tem no mercado. Esse aqui é o modelo Olala Twin da marca Kiko. Existe também o carrinho Olala, que é um carrinho único, tá? Não é um carrinho duplo. Então tem essas duas versões, único e duplo. Eu vou falar mais ou menos o preço, tá? Hoje nós estamos em maio de 2023, então eu vou falar o preço atual em média, tá? O valor desse carrinho é mais ou menos R$ 2.300. E ele é um dos carrinhos mais leves do mercado, tá? A versão individual dele mesmo é um dos mais vendidos por ser extremamente leve. Obviamente que por ser duplo ele vai ficar ainda um pouco mais pesado, mas ainda assim ele é um dos mais leves do mercado. Você pode usar ele desde recém-nascido para sonecas e para passeios, porque como dá pra ver aqui na segunda imagem pequenininha aqui, o assento dele reclina totalmente. Então, quando o assento reclina totalmente, é possível usar desde recém-nascido, porém não para dormir à noite, tá? Então, gente, para quem pegou o bonde andando e não sabe nada sobre carrinho, talvez vai ter algumas dúvidas aqui nessa aula, porque essa aula aqui já é para quem já pegou alguns conceitos sobre carrinho nas aulas passadas, tá? Então, para quem tá boiando, não sabe do que eu tô falando, entre no link da minha bio, faça inscrição no meu curso, porque é um investimento para você poder escolher bem o carrinho do seu filho, tá? Então, talvez algumas coisas que eu vou falar aqui, vocês não estejam tão por dentro, mas eu vou tentando explicar conforme vai passando, tá? Então, gente, recapitulando, o carrinho que não acopla o Moisés, o carrinho que não acopla Moisés, não é indicado para o bebê dormir durante a noite, tá? E esse aqui não acopla Moisés e não acopla também o bebê conforto, tá? Então ele é um carrinho mais simples, um carrinho para passeio, porém ele é um carrinho para passeio bom, um carrinho para passeio relativamente confortável e um carrinho bastante leve, tá? O peso dele é 8 quilos, sendo que ele é um carrinho duplo, então o peso dele tá muito bom. Vocês podem notar ali que a alça dele é uma barra inteiriça. Isso é bem interessante para quando a gente quer guiar o carrinho com uma mão só, tá? Então facilita bastante. Então esse é um carrinho bem bacana e um dos carrinhos mais vendidos para gêmeos aqui no Brasil. Eu vou mudar aqui, eu vou falar do próximo carrinho, que é dessa mesma categoria. Carrinho lado a lado com fechamento envelope. Vamos lá, vou mudar aqui. Esse aqui é o carrinho Aya Shopper Twin da Peg Perigo. Esse carrinho hoje ele tá custando em torno de R$ 2.200, tá? Só que ele tem algumas particularidades. Vocês estão vendo aqui embaixo que ele não reclina totalmente o assento. Ele só fica na posição sentado, tá? Então o que acontece? Sendo assim, você não consegue usar esse carrinho para bebês recém-nascidos, porque os recém-nascidos ainda não ficam sentados, né? Teria que deitar o assento para poder ser usado para recém-nascido. Ele não acopla bebê conforto, ele não acopla Moisés, ele pesa em torno de 10,5 kg e eu particularmente não indico esse carrinho. Por quê? Porque eu acho que não faz sentido você comprar um carrinho que não deita, que não acopla Moisés e que não acopla bebê conforto. A não ser que você esteja procurando um carrinho relativamente econômico, né? Como eu falei, ele custa em torno de R$ 2.200 para bebês maiores, né? Maiores de 6 meses, por aí. Aí até pode ser que ele seja uma opção. Mas, a princípio, para recém-nascidos, esse carrinho aqui é um tipo de carrinho que não funciona, tá, meninas? Para quem tá entrando agora, ele não reclina totalmente, então ele não pode ser usado para recém-nascido. Vamos para o próximo carrinho lado a lado do fechamento envelope. Vamos lá. Aqui a gente tem o carrinho Aire Twin da Joy. Esse aqui é um carrinho também duplo lado a lado, ele dobra ao meio no fechamento, ou seja, em envelope. Esse aqui, como vocês podem ver nas figurinhas pequenas aqui, ó, ele tem a posição sentada e logo abaixo dá pra ver que ele tem a posição deitada. Então, sim, esse carrinho reclina por completo. Então, você pode usar esse carrinho desde recém-nascido, tanto para passeio quanto para soneca. Só que ele não acopla nem bebê conforto e nem Moisés também, tá? Então, esses são carrinhos assim mais simplesinhos, digamos, tá? Esses que eu mostrei até agora. Não acopla Moisés, não acopla Moisés, não acopla bebê conforto e, porém, esse aqui pelo menos reclina totalmente o assento, tá? Vejam que a barra também é uma barra única, então ele é bem fácil de guiar. Ele fica bem, até relativamente pequeno, fechado. Um detalhe sobre esse carrinho que dobra tipo envelope. O que acontece? O carrinho ele vai se dobrar no meio, você vai empurrar o carrinho para frente. Então, ele vai ficar a metade da altura, porque ele vai se dobrar, porém ele vai continuar na largura, tá? Ele vai continuar um carrinho largo e curto.
Então, prestem atenção nisso quando forem comprar, para verificar o tamanho do carrinho fechado, para ver se é compatível com o porta-malas do quarto de vocês, do carro de vocês, tá? Esse carrinho aqui, ele pesa em torno de 11 quilos, então ele tem um peso interessante. E não acopla Bebê Conforto e não acopla Moisés, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro carrinho da mesma categoria e vocês vão ver a diferença que é esse carrinho em todos os sentidos. Vamos lá. Olhem esse carrinho, gente. Parece a carruagem lá da coroação do Rei Charles, né? Ele é enorme, maravilhoso. Olha o tamanho das rodas desse carrinho. Vocês conseguem observar a diferença desse carrinho para os outros? Também é um carrinho lado a lado com fechamento envelope. Obviamente, ele é um carrinho muito maior do que os outros que eu falei até agora, tá? Ele pesa em torno de 15 quilos, então ele é um carrinho grande. E ele é um carrinho, é o modelo Urban Glide Double da marca Thule. Para quem não conhece, a marca Thule não é tão difundida ainda no Brasil, mas ela é uma marca sueca. Ela é uma marca, assim, maravilhosa. Eu me apaixonei pela marca, tudo deles é maravilhoso. Porém, é um preço salgadinho aqui para o Brasil, tá? O valor desse carrinho é de aproximadamente R$7.000, sendo que esse carrinho permite acoplar o Moisés e o Bebê Conforto, inclusive o Bebê Conforto da marca Maxi Cosi, tá? Ele é um carrinho super esportivo, vocês podem ver que a roda dele é desse tamanho assim e ele tem um super amortecedor. Então, o que acontece? Quando você vai com as crianças em terrenos irregulares, ele suaviza bastante o impacto, ele absorve bastante o impacto pelo fato das rodas grandes e também pelo fato de ser um carrinho projetado justamente para esportes, caminhada, corrida, etc. A Thule, ela é uma marca bastante esportiva, inclusive tem, além de carrinho, tem outros produtos também bastante famosos na linha esportiva, bolsas, mochilas, etc. E essa linha de carrinho também vai para esse lado. Lógico, eu quero ter um carrinho desse porque eu acho legal e eu quero andar no shopping. Beleza, mas se você é uma pessoa que gosta de caminhada, de fazer trilha, de viajar, de ir pro mato, enfim, terrenos bem irregulares, esse carrinho aqui é perfeito para você, tá? Ele é um carrinho maravilhoso. Porém, como vocês podem ver, ele é grande, né? Esse carrinho também é muito usado fora do Brasil para levar crianças maiores, porque ele suporta bastante peso e ele é grandão, então dá para levar crianças maiores numa boa, tá? Então agora a gente vai falar de um outro, tenho duas opções de carrinho aqui, que já são carrinhos que também são lado a lado, porém com o fechamento guarda-chuva. Eu vou explicar para vocês aqui qual é a diferença. Deixa eu ver aqui qual é a imagem que eu preciso pegar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo que o guarda-chuva, ele é o contrário do envelope. O envelope, você empurra o carrinho para frente, ele dobra no meio, fica baixo e largo. Esse é o contrário. Você aperta o carrinho como se fosse uma sanfona e ele vai ficar estreito e alto, tá? Que é o carrinho com fechamento guarda-chuva, né? Lógico, ele não vai ficar tão pequeno quanto um carrinho único ficaria, mas ainda assim ele fica pequeno e dá para você levar deitado ali no seu porta-mala. Então é o tipo de carrinho que menos ocupa espaço no porta-mala. Porém, a gente vê que ele é um carrinho mais seco, não tão robusto, mas dependendo da sua necessidade, aí dá para você optar por ele. Outra situação também, vocês estão vendo aqui nesse carrinho, que ele não tem a alça inteiriça, como os carrinhos que eu mostrei antes. Então, esse carrinho aqui você não tem como guiar com uma mão só. Você tá vendo que se você guiar com uma mão só de um lado, o outro lado não vai andar, né? Você precisa estar com as duas mãos para guiar esse carrinho, tá? Esse modelo aqui é o Twingo da marca Burigoto, uma marca nacional, é uma marca bastante em conta. O valor dele tá em torno de R$ 1.200, tá? Então, para um carrinho duplo, é um valor bem em conta. O encosto dele reclina, tá? Ele deita e tem a regulagem independente. Então, você pode deitar um lado e deixar o outro lado sentado. Ele não tem opção de acoplar nem o Bebê Conforto e nem o Moisés. E ele pesa em torno de 13 quilos. Então, ele é um carrinho com um peso ok. Só que ele não é travel system, ou seja, não acopla Bebê Conforto, não acopla Moisés. Então também não dá para o bebê dormir à noite, tá? Então esse realmente é um carrinho totalmente focado em passeio.
Vocês estão vendo que as rodas dele também não são muito grandes. Para quem estava aqui na live e viu o carrinho que eu mostrei antes, que tinha uma roda desse tamanho, né? Esse carrinho aqui já, ele é mais simples, claro, bem mais barato também, né? R$1.200. E ele não é projetado para terrenos muito acidentados, terrenos muito irregulares, tá? Mas para quem anda em terrenos mais tranquilos, shopping, condomínio, dentro de casa, e quer um carrinho leve, fácil de manusear, sem muito nhenhenhé, esse carrinho aqui pode ser uma boa opção para você, tá? Vou mostrar outro agora também com o mesmo tipo de fechamento guarda-chuva. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse é o carrinho Dana For2 da Maxi Cosi. Gente, eu sou muito fã da Maxi Cosi, é uma das melhores marcas de carrinho que nós temos no Brasil. Lógico que com isso, com a qualidade superior, aumenta também o preço, né? Antes a gente falou do carrinho Twingo da Burigoto por R$1.200. Esse aqui é um carrinho que custa mais ou menos R$4.500, sendo que ele reclina o encosto totalmente e ele também aceita o bebê conforto, tá? Então, de todos os carrinhos que a gente, né, falou até agora, só o Urban Glide da Thule, que custa R$7.000, aceita o bebê conforto, e o Dana For2 aqui da Maxi Cosi também aceita o bebê conforto, tá? Então você pode colocar só um bebê conforto ou 2 bebês confortos, tá? Tranquilamente. Vocês estão vendo aqui que ele fica bem reduzido quando está fechado. Ele pesa... não tem o peso dele aqui. Ele não é muito largo, tá? Ele tem 79 centímetros de largura, então ele passa na maioria das portas, nas portas de 80, ele passa. E vocês estão vendo que a alça dele, como eu falei anteriormente, o guarda-chuva ele tem alças independentes, porque ele vai se dobrar ao meio, então a alça dele não pode ser inteiriça, né? Só que esse carrinho tem esse diferencial dessa alcinha aqui no meio, esse triângulo, que faz com que você possa empurrar, guiar o carrinho com uma mão só, ao mesmo tempo que você pode fazer um fechamento guarda-chuva desse carrinho. Então eu acho um carrinho, assim, bem interessante, tá? Lembrando que esse valor que eu falei, de aproximadamente R$4.500, é só o carrinho, tá? Se você quiser encaixar o bebê conforto, você ainda vai ter que comprar os bebês confortos à parte. Gente, para quem tá boiando, não sabe, não entende nada de carrinho, eu convido vocês a clicar no link da minha bio, entrar no meu curso Enxoval Sem Neura. Lá eu tenho diversas aulas sobre enxoval e várias aulas só sobre carrinho. Essa live vai subir para lá também, então se você não puder acompanhar a live inteira, ela vai estar disponível lá, tá? Lá eu explico tudo o que é Travel System, qual é a vantagem de ter Moisés, por que encaixar o bebê conforto, qual a vantagem no carrinho de passeio, tipos de fechamento, então lá eu falo tudo sobre isso, tá? Então aqui eu já tô pegando alguns conceitos que eu entendo que vocês já devem estar conhecendo, tá bom? E agora eu vou falar sobre alguns carrinhos frontais. O que é o carrinho frontal? Diferente desses carrinhos que eu falei até agora, que é um do ladinho do outro, os carrinhos frontais ficam um atrás do outro. Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. Aqui, ó, o primeiro que eu vou falar é o Denver Duo da marca Galzerano. Então o que acontece? Vocês estão vendo aqui ele... o valor dele é de mais ou menos R$2.500, então ele também é um carrinho mais de uma categoria mais econômica. Ele tem a opção de encaixar 2 bebês confortos, como vocês estão vendo na imagem ali de baixo. Porém, quando ele está sem bebê conforto, quando está só com um assento, só o assento de trás reclina. O assento da frente não reclina. Então, assim, no meu ver, esse carrinho faz mais sentido para irmãos em idades próximas do que para bebê. Porque quando é para bebê, você teria necessidade dos 2 reclinarem. Assim, você pode, por exemplo, ter uma criança ali de 2 anos na frente e um bebezinho atrás no assento que reclina ou no bebê conforto, tá? Então, assim, gente, ele tem 1,20 de comprimento, tá? Ele não é tão grande para carrinho frontal duplo e ele pesa em torno de 15 quilos. Então, também é um peso ok. Então, assim, gente, como eu falei no início da live, tá? Às vezes a gente tem essa ideia de que carrinhos duplos são só para pessoas que têm gêmeos. Mas não, tá? Tem vários carrinhos, principalmente os que eu vou falar a partir de agora, que comportam 2 crianças em idades diferentes.
Por quê? Porque às vezes, o que acontece? A gente já tem esse planejamento. Eu vou ter um filho agora e quero ter um filho aí com a diferença, sei lá, no máximo de 2 anos. Então, se você já está se programando para isso, você já pode adquirir um carrinho, ou que seja duplo, ou que tenha possibilidade de transformar em duplo, que é o que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Porque assim você otimiza o seu investimento, né? Você consegue carregar 2 crianças no mesmo carrinho, em vez de você comprar um carrinho único agora e ter que comprar um outro carrinho ou comprar um carrinho duplo, sei lá, daqui 2 anos, tá? Então, os carrinhos duplos para irmãos em idades diferentes estão bem alta. Vocês vão ver aqui no decorrer da live que tem vários modelos legais que permitem fazer essa modulação de colocar novos assentos. E como eu falei, esse carrinho aqui não é dos mais tecnológicos, tá? Mas o valor dele é interessante, o valor dele é R$ 2.500. Então, lógico que quanto mais barato o carrinho, menos diferenciais ele vai oferecer, né? Menos possibilidades ele vai oferecer, assim como um carro, né? Quanto mais simples ele menos ele custa. Vamos para o próximo. Então, esse aqui foi o Denver da Galzerano. E eu vou mostrar para vocês o próximo e vocês vão ver a diferença na funcionalidade e também no valor, tá? Esse aqui é o carrinho Zoom da ABC Design. Para mim, hoje, é um carrinho mais top que existe de gêmeos no mercado brasileiro. O valor dele é de aproximadamente R$5.000, só o carrinho, tá? E aí você pode formatar ele em, se não me engano, são 19 configurações que você pode fazer. De assento com Moisés, assento com bebê conforto, 2 Moisés, 2 bebês confortos, virado para frente, virado para a mãe, virado um para o outro. Então, assim, tem diversas configurações. Só que o valor dele custa R$5.000 o carrinho, mais os Moisés, que custa em torno, acho que dos R$2.000 cada um, e mais os bebês confortos. Então, assim, se você for adquirir o kit inteiro, ele se torna um pouco mais caro. Porém, assim, ele é maravilhoso. Você pode colocar os bebês para dormirem no Moisés, e como vocês podem ver aqui, o Moisés dele não fica tão um por baixo do outro, porque tem alguns carrinhos que o Moisés de baixo fica praticamente engavetado, e não é legal, eu acho meio claustrofóbico, além de ser ruim de colocar e tirar a criança. Esse carrinho da ABC Design, ele é maior, então os Moisés estão meio que lado a lado, um não fica encaixado por baixo do outro. Então eu acho isso muito interessante, principalmente para aquela família que precisa do bebê, que precisa do carrinho para o bebê dormir à noite, porque às vezes o que acontece? São gêmeos, os pais querem colocar para dormir perto da sua cama, do seu quarto, só que fica inviável às vezes você colocar 2 mini berços no quarto. Então o que faz? Já compra o carrinho com 2 Moisés, para que possa as 2 crianças dormirem no carrinho nos primeiros meses, tá? É totalmente viável. Então, por isso que se for olhar por uma determinada ótica, ele não fica tão caro. Porque se você for comprar um carrinho e mais 2 mini berço, por exemplo, talvez os valores vão ficar equivalentes, né? Então, é por isso que não posso dizer, o carrinho X é o melhor carrinho. Tudo vai depender da necessidade da família e também do orçamento. Esse carrinho, ele é bem grande, tá? Ele tem 1,66 quando ele tá aberto e ele tem 17 quilos. Então, ele é um carrinho grande, ele é um carrinho pesado. Apesar disso, eu acho um carrinho maravilhoso para gêmeos, porque ele te dá 1.001 opções de configuração. Ao contrário dos outros que eu mostrei, que são bem mais limitados. Não que não sejam bons, mas são bem mais limitados. Agora, Júlia, é um carrinho bom para eu ter que botar e tirar do carro todo santo dia? Não, porque ele é um carrinho trambolhão, pesadão, tá? Então eu vejo assim que ele é um carrinho muito bom para quem mora numa casa espaçosa, para quem quer que os bebês durmam no Moisés e para quem sai bastante para passear a pé, tá? Sem o carro. Para mim essa é a melhor configuração para você comprar o carrinho Zoom, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês alguns carrinhos modulares. Esses carrinhos modulares são carrinhos que você pode montar da forma que você quiser. Eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui, ó, carrinho modular lado a lado. O que significa? São carrinhos únicos que você consegue juntar para fazer carrinhos duplos. E esse aqui é o Duoli da Galzerano. Então, o que acontece? Você vai comprar 2 carrinhos
e já vem com um adaptador para você conectar um carrinho ao outro, tá? Esse carrinho, ele custa mais ou menos R$2.000 e ele reclina totalmente, então pode ser usado aí para recém-nascido. E ele tem o fechamento tipo pocket. O que é o fechamento pocket? Tá aqui embaixo aqui os dois carrinhos fechados, vocês estão vendo? Fechamento tipo pocket é esse fechamento mais atual que ele fica tipo uma malinha. E muitos desses podem até ser colocados no bagageiro de avião. Obviamente não de gêmeos, mas o individual, né? Geralmente esse formato pocket é para ficar quadradinho para caber no bagageiro do avião, tá? Então ele é bom para transportar. Ele pesa 12 quilos no total, então ele tem um peso bacana. Ele encaixa bebê conforto, só que você não pode esquecer de levar o adaptador. Se você vai sair com os carrinhos, você precisa levar os adaptadores junto, tá? O legal também é que você pode desconectar os carrinhos e sair só com um carrinho de cada vez, né? Por exemplo, um bebê tá dormindo, um bebê tá acordado. Eu quero sair só com o que tá acordado. Então você não precisa levar um carrinho enorme para passear só com um bebê, né? Você pode montar ele, por isso que ele é modular. Você modula ele de acordo com a sua necessidade no momento. Só que vocês têm que cuidar, porque pelo fato dele ser dois carrinhos com um conector, ele fica mais largo do que um carrinho normal, tá? A largura desse carrinho montado é de 1 metro, então esse carrinho já não passa numa porta, tá? Ele não vai passar numa porta aí de 80 centímetros. Então ele é legal para você usar ao ar livre, num shopping, né? Em algum lugar assim, mas dentro de casa ele já fica um pouco mais complicado. Apesar de que dentro de casa você pode desconectá-los também e usá-los individualmente. Depois desse, a gente tem também um outro carrinho modular, que vai lado a lado. Vamos lá. Que é o Road da Kido. Gente, é o mesmo princípio, tá? O valor dele tá em torno de R$3.700. São carrinhos individuais. Esse valor já, os dois, tá? São carrinhos individuais que podem ser adaptados com esse conector. O conector é vendido pela própria Kido, tá? Você pode comprar o conector, ele não vem junto no kit. Você vai comprar 2 carrinhos Road e vai comprar o conector que já vem da própria Kido. Ele reclina bem, como vocês podem ver aqui embaixo, ele tem um bom reclínio. Ele acopla o bebê conforto e ele fecha conectado. Isso é uma coisa que não é todo carrinho que faz. A maioria dos carrinhos que tem o conector, você tem que tirar o conector para poder fechar. E esse carrinho não, ele fecha com o conector. Eu achei isso muito legal. Mas lembrando, né, como eu já falei antes, esses carrinhos com conector, eles são mais largos, tá? Então esse aqui tem 1,2 m, obviamente não vai passar em nenhuma porta, tá? Vai ser só para andar em lugares maiores mesmo. E ele pesa 13 quilos, que é mais ou menos a média, tá? Ele acopla bebê conforto, né? Ele é travel system. E ele é um carrinho bom. Eu considero ele um carrinho bem confortável, bem bom. Só tem que tomar cuidado com essa questão da largura, tá? Pra ver se ele atende vocês. E, gente, pra quem tá aqui e não tá entendendo nada sobre carrinho, lembrando que no meu curso tem aulas completas sobre carrinho. Entra lá no link da bio, faça sua inscrição, porque é um investimento para você escolher bem esse item, que é um dos mais caros e um dos mais importantes do seu enxoval. E agora eu vou mostrar para vocês carrinhos frontais, ou seja, um na frente do outro, que são modulares. Você pode modular ele como você quiser. Esses carrinhos aqui eu tenho percebido uma tendência, até porque, como eu falei, eles não só servem para gêmeos, como na verdade eles são pensados para irmãos de idades diferentes. Por quê? Porque você primeiro vai comprar o carrinho único e depois, quando vem o segundo filho, você vai comprar a extensão dele, tá? Então, assim, muitas famílias hoje em dia acabam tendo filhos em idades próximas e necessitam de um carrinho que faça esse serviço, ao mesmo tempo que não quer andar por aí no primeiro filho com um carrinho de 2 lugares, porque não faz muito sentido, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E também os carrinhos, gente, outro detalhe, tá? Os carrinhos onde um assento é um na frente do outro, eles têm mais robustez, eles têm mais... eles são mais fortes, mais robustos do que esses carrinhos que são lado a lado, tá? Então tem essa diferença também. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma opção. Aqui, ó. Esse aqui é o carrinho Teen da Peg Pericles. Vocês estão vendo aqui que ele tem essa versão única. O preço, tá? Mais ou menos R$3.500 o carrinho único.
Então vocês estão vendo que ele é um carrinho único, um carrinho bem robusto, ele tem um cesto grande, ele tem uma alça grande, ele é um carrinho bem forte. E você pode, posteriormente, adquirir uma estrutura, que é essa estrutura onde o Moisés está encaixado aqui na foto de baixo, onde você pode encaixar ou mais um assento, ou um Moisés, como está na foto, ou um bebê conforto, tá? Então você tem essas opções de configurações e eu achei bem bacana, principalmente para irmãos em idades diferentes, tá? O comprimento desse carrinho é de 1,4 e o peso é 17 quilos, então ele é um pouquinho pesado, até porque ele é mais robusto, então se justifica. Lembrando que essa também é uma boa opção para quem precisa que o bebê durma à noite, porque ele tem a possibilidade do Moisés, tá? E agora, mais um carrinho modular frontal, que é o carrinho Slick da marca Thule. Gente, eu amo a marca Thule, já falei aqui antes, né? Para quem estava aqui, é uma marca sueca. Ela não é tão difundida no Brasil, mas ela é uma ótima marca, tá? Esse carrinho também, ó, ele é um carrinho único e depois você adquire um adaptador para você poder colocar ou mais um assento, ou um Moisés, ou o bebê conforto, tá? Os carrinhos da Thule já tem rodas maiores, são carrinhos mais esportivos, tá? Então, assim, ele reclina, encaixa o bebê conforto, encaixa o Moisés, ele é super completo e super confortável. O peso dele é de 12 quilos, então ele tem um peso bem bom, e o comprimento dele é de 1,8, tá? Ele não é um carrinho tão grandão. Esse carrinho, ele tá ao valor de R$8.000, então ele é um carrinho caro. A Thule é uma marca cara aqui no Brasil, porém ela é de uma qualidade, de um material assim maravilhoso, sabe? Eu sou apaixonada por essa marca. Infelizmente, é bem inacessível para a maioria das pessoas aqui no Brasil, mas para quem pode investir esse valor, pode ter certeza que não é só por status ou marca, realmente o material e o feitio do carrinho deles é bem diferenciado, tá? Principalmente aí para os pais que gostam de praticar esportes, né? Porque eles têm realmente essa pegada mais esportiva. Então, gente, esses basicamente são as opções de carrinho de gêmeos que a gente tem no mercado nacional hoje. Eu não sei se faltou algum aí, pode ser que tenha faltado algum, mas basicamente esses são os mais famosos e mais vendidos. Como eu falei lá no começo da live, deixa eu parar de compartilhar aqui. Como eu falei lá no começo da live, cada família vai ter suas particularidades. Isso já acontece com os carrinhos únicos e mais ainda com os carrinhos de gêmeos, né? Então, se vocês me perguntarem, Júlia, de todos esses, qual você escolheria? Gente, eu não sei dizer. Teria que fazer um estudo bem direitinho, porque tudo vai depender se você precisa de Moisés, se você passeia mais, se você passeia menos. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. A verdade é que tem carrinhos para todos os gostos e todos os bolsos. Mesmo que carrinhos duplos tenham em menos variedade do que carrinhos únicos, ainda assim, eu acho que tem bastante variedades de carrinho e de valores diversos. Então, aqui a gente falou de carrinho de R$1.200 a carrinho de R$8.000, né? Então, tem bastante variedade aí de valor e bastante variedade de qualidade. Quando você vai comprar o carrinho, você tem que prestar muita atenção, tá? No tamanho, para que ele não seja maior do que o seu porta-malas, ainda mais um carrinho duplo. Você tem que pensar se você vai sair sozinha ou acompanhada, né? Esses carrinhos que você consegue dividir em dois, não fazem sentido se você for, por exemplo, sair sempre sozinha. Então, você tem que fazer um estudo bem direitinho do que é mais viável para você, tá? Eu recebi uma pergunta hoje, bem pertinente, perguntando se, para irmãos em idades próximas, é mais viável carrinho duplo ou mais viável carrinhos separados, né? 2 carrinhos. Gente, essa é uma pergunta interessante, porque tudo vai depender da sua configuração familiar. Se você raramente sai sozinha com seus filhos, pode ser que 2 carrinhos sejam melhor para você. Você vai empurrar um e a outra pessoa, pai, babá, enfim, vai empurrar o outro carrinho. Se você é uma pessoa que tem o costume de sair muito de casa sozinha, 2 carrinhos individuais não vão fazer sentido. Nesse caso, eu gosto bastante desses últimos carrinhos que eu mostrei, que são carrinhos modulares. Então, eles começam como um carrinho único e depois você adquire as peças para torná-los carrinho duplo, tá? Uma experiência, por exemplo, você que viaja bastante, por exemplo, em viagem é um dos locais que a gente mais usa carrinho, porque as crianças não aguentam caminhar como os adultos.
né? Então, para você que tem costume de viajar bastante, Disney, enfim, parques, locais onde se anda muito, é interessante ter um carrinho duplo, porque mesmo a criança maior, aí às vezes de 5 anos, 6 anos, mesmo ela sendo grande já, ela não aguenta andar, né? Eu estive faz 2 anos, a gente foi pro Beto Carreiro, que é um parque temático aqui, né, em Santa Catarina, e se eu tivesse o carrinho duplo, eu teria usado o carrinho duplo, tanto que eu tive que alugar uma scooter lá no parque, porque senão a gente não ia conseguir fazer nada o dia inteiro, porque as crianças andam muito devagar e elas cansam muito. Então, para você que realmente anda bastante, o carrinho duplo é um investimento bacana. Ele não é tão compacto, porém ele resolve aí 2 problemas em um só, né? Você não precisa se preocupar aí com a questão da criança cansar, querer pedir colo, querer parar, atrapalhar a viagem. Então, para quem viaja bastante, realmente é um investimento. Como é que faz para transportar um carrinho desse tamanho, Júlia? Como é que eu vou levar numa viagem um carrinho desse tamanho? Gente, vocês podem despachar, tá? Como bagagem. Tem empresas aí especializadas que fazem a proteção do carrinho, vocês embalam com aqueles plásticos, aquelas coisas e despacha. Então você vai com o carrinho até a porta da aeronave, despacha e lá você já pega o carrinho na porta da aeronave de novo e já sai andando com o carrinho. Então, apesar do carrinho duplo ser grande e ser trambolho, na hora do vamos ver, na hora do dia a dia ali de passear, de conhecer as cidades, ele acaba sim se tornando uma grande mão na roda. Então, assim, você vai se incomodar um pouquinho no translado, aí no caminho, porém vai te dar um benefício bem grande depois na hora de passear e de turistar. Mesma coisa, gente, eu vou repetir, tá? Carrinhos com Moisés. Eles são mais caros. Sim, eles são mais caros. Mas a partir do momento que você precisa comprar um carrinho duplo e 2 mini berço, você também precisa botar na ponta do lápis o que vale mais a pena. Lembrando que o mini berço só fica dentro de casa e o Moisés você pode sair com ele na rua, enfim, ele é muito mais versátil. Então por isso que não dá para eu te falar qual é o melhor carrinho para você comprar. Você mesma precisa analisar as opções e descobrir qual é o melhor carrinho para você. Meninas, se vocês têm alguma dúvida aí, se tiverem alguma dúvida, podem me falar. Eu agradeço já a companhia de vocês. Eu já imaginava que essa live não iria ter tanta audiência, porque é um assunto muito específico, né, para mães ou de gêmeos ou que querem ter filhos, né, um pertinho do outro. Mas mesmo assim vale a pena porque é um assunto que me pedem muito. E lembrando que essas lives que eu faço aqui nas segundas-feiras, elas ficam por algumas horas aqui disponíveis, mas depois elas sobem para a plataforma do meu curso. Essa é a 21ª live que eu tô fazendo já. Então, todo esse conteúdo, além das 70 e poucas aulas que tem lá no curso, todas essas lives vão subindo para lá também. Então, são mais, né, tantas horas aí de conteúdo que tem lá na plataforma para vocês. Então, vocês vão ter acesso aí para poder ver todas as aulas e ainda as lives semanais que eu estou sempre fazendo aqui. Então tá, meninas, agradeço muito. Essa live vai ficar gravada aí por umas 48 horas, então depois que eu postar, vocês encaminhem aí para as amigas que estão grávidas de gêmeos ou que vão ter um filho pertinho do outro, tá bom? Um beijo e até a próxima segunda-feira.